Olá, eu sou Jocko Willink. O que estou prestes a compartilhar com você não foi desenhado em salas de aula confortáveis ou em palestras motivacionais e superficiais. Estas lições foram forjadas no sangue, na poeira e no caos absoluto das ruas de Ramadi, no Iraque, durante uma das campanhas urbanas mais violentas e imprevisíveis da guerra moderna. Como comandante da unidade de tarefas Bruiser dos CIAs da Marinha, eu tinha uma única missão fundamental: liderar homens no ambiente mais hostil imaginável e trazê-los vivos para casa. A dor que este manifesto resolve é a epidemia global de desculpas, a transferência de culpa constante e a fraqueza crônica que hoje destroem equipes, empresas e lares inteiros. Onde a maioria procura um bode expiatório, eu vou ensinar você a olhar diretamente para o espelho. A tese central da minha vida é brutalmente simples, mas incrivelmente difícil para o ego humano engolir. Se algo dá errado na sua vida, no seu batalhão, na sua empresa ou na sua casa, a culpa é exclusivamente sua. A propriedade extrema exige que você abandone o seu orgulho e assuma a responsabilidade absoluta por tudo, absolutamente tudo que impacta a sua missão. Durante uma operação tensa em Ramadi, o caos se instaurou e ocorreu o pior pesadelo de qualquer comandante: fogo amigo. O inferno desabou. Meus superiores exigiram respostas imediatas. Eu tinha um arsenal de desculpas à mão: falha de comunicação, equipamento quebrado, tropas aliadas inexperientes. Eu poderia ter apontado o dedo para dezenas de fatores, mas quando fiquei de pé diante do meu comandante e dos meus homens na sala de interrogatório, eu olhei para eles e disse a única verdade aceitável: a culpa é minha. Eu sou o comandante. Sou responsável por tudo o que acontece neste campo de batalha. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ao assumir a culpa total e não jogar nenhum subordinado debaixo do ônibus, eu não perdi o respeito dos meus homens, eu o conquistei de forma irreversível. Quando um líder absorve a culpa e repassa o crédito pelas vitórias, uma transformação química imediata acontece na equipe. A cultura tóxica de apontar dedos morre ali mesmo, e a cultura de resolução de problemas nasce. De repente, todos começam a se perguntar: o que eu posso fazer para consertar isso? Pare de culpar a economia, o seu chefe ou o seu passado. Pegue o fardo, assuma o controle da sua vida. Existe um princípio militar irrefutável. Não existem equipes ruins, existem apenas líderes ruins. No treinamento implacável dos SEALs, dividimos os homens em tripulações de pequenos botes de borracha. Eles são submetidos a corridas extenuantes, carregando esses botes pesados na cabeça. Havia a tripulação número 2, que vencia absolutamente todas as corridas. E a tripulação número 6, que perdia sistematicamente, chegando sempre em último, amaldiçoando a sorte e os companheiros. Os instrutores fizeram um experimento simples. Trocaram o líder da equipe vencedora pelo líder da equipe perdedora. Sabe o que aconteceu? A equipe perdedora, sob o comando do novo líder, começou a vencer imediatamente. As mesmas condições climáticas, as mesmas ondas, os mesmos homens cansados, mas resultados completamente diferentes. A única variável que mudou foi a liderança. Esse conceito destrói a ilusão covarde de que você precisa de pessoas melhores para ter sucesso. O líder determina o padrão da equipe não pelo que lhe prega em reuniões, mas pelo que ele tolera no dia a dia. Se você tolera o baixo desempenho, a fofoca e o atraso, eles se tornam o novo padrão intocável da sua equipe. Mas quando um líder exige excelência e não aceita desculpas, todo mundo se eleva. E para liderar, você precisa, antes de tudo, acreditar na missão. Se você recebe uma ordem ou estabelece uma meta e não entende o motivo profundo por trás dela, é sua responsabilidade buscar clareza. Se você não acredita no que está fazendo, seus subordinados sentirão o cheiro da sua dúvida a quilômetros de distância.
e a falta de crença gerará a falta de esforço. E o inimigo número 1 dessa clareza é o ego. O ego é o maior assassino de planos táticos e corporativos que existe. Quando o ego obscurece o julgamento, o líder se recusa a ouvir conselhos, ignora avisos de perigo e não aceita que outras pessoas tenham ideias melhores. No Iraque, um ego descontrolado não resultava em perda de dinheiro ou em uma bronca no escritório. Resultava em sacos pretos para cadáveres. Vi jovens sangrarem porque comandantes se recusaram a admitir que seus planos originais eram falhos. O ego nos impulsiona a competir, sim, mas quando ele se desprende da realidade e faz você achar que é bom demais para falhar, você morre. Na próxima vez que alguém apontar um erro seu, não se defenda. Respire fundo, olhe o ego nos olhos e diga: você está certo, eu errei, vamos consertar. O verdadeiro poder é a humildade. Para vencer na guerra ou nos negócios, você precisa dominar as leis do combate. A primeira delas é cobertura e movimento. É o princípio mais básico da infantaria. Uma equipe fornece fogo de cobertura, suprimindo o inimigo, para que outra equipe possa se mover e avançar. Sem cobertura, o movimento é suicídio garantido. Sem movimento, a cobertura é inútil. Em Ramadi, se um esquadrão estivesse sob fogo intenso e não houvesse outro para dar apoio, todos morreriam. Fora do campo de batalha, os departamentos das empresas esquecem isso. Vendas entram em guerra contra a produção. O marketing culpa o financeiro. Criam-se feudos doentes e egoístas. Vocês são a mesma equipe. O inimigo está lá fora, não do outro lado do corredor. Vá até o seu colega hoje e pergunte: como eu posso fornecer cobertura para que você avance? A segunda lei é simples. A névoa da guerra é espessa, confusa e aterrorizante. Planos complexos falham no exato segundo em que o primeiro tiro é disparado. Vi planos táticos de jovens oficiais que pareciam equações matemáticas indescritíveis. Eles eram brilhantes no papel, mas impossíveis de executar no escuro e sob fogo cruzado. Se um membro mais inexperiente da sua equipe não entender exatamente o que ele tem que fazer, o plano é um lixo. A complexidade é a inimiga mortal da execução. Reduza o seu plano à essência fundamental. Instruções diretas. Mantenha simples. E a terceira lei é a cura para a paralisia moderna. Priorize e execute. Em um tiroteio urbano, os problemas atacam em enxames. Você tem um homem ferido, inimigos no telhado, o rádio deitando e munição acabando. Se você tentar resolver tudo ao mesmo tempo, você falhará em tudo e a sua equipe será exterminada. Você deve dar um passo para trás mentalmente, desprender-se emocionalmente do caos, identificar qual é o problema imediato que vai matar a sua equipe nos próximos segundos, focar 100% nele e resolvê-lo. Só então você passa para o próximo. Não tente ser multitarefa em meio a uma crise. Neutralize o ruído, identifique o alvo número 1 e puxe o gatilho. Nenhum líder consegue gerenciar o caos sozinho. O cérebro humano tem limitações táticas inegociáveis. É por isso que operamos sob a premissa do comando descentralizado. Os líderes sêniores ditam o que e o porquê, e os líderes da base descobrem o como. Cada líder tático em campo deve ter o poder de tomar decisões em frações de segundo, mas para que isso funcione, é preciso que a intenção do comandante seja cristalina. Se a sua equipe entende perfeitamente o objetivo final da empresa, eles não precisam pedir permissão a cada 5 minutos para agir. Microgerenciamento é o sintoma patético de um líder inseguro ou de uma equipe mal treinada.
Líderes de verdade não criam seguidores submissos, eles forjam outros líderes. E isso exige planejamento rigoroso. Planejar não é tentar prever o futuro como um adivinho. É padronizar contingências para que a equipe não congele quando o pior acontecer. E mais importante do que o planejamento é a liderança em todas as direções da cadeia de comando. Liderar para baixo é fácil. Você traduz as ordens em propósitos claros. Mas liderar para cima é o teste de fogo. Se o seu chefe está exigindo relatórios inúteis e microgerenciando você, não culpe o seu chefe. A culpa é sua. Você não conquistou a confiança dele. Antecipe os problemas dele. Empurre a informação para cima antes que ele peça. Eduque-o com respeito sobre as realidades da trincheira. Lidere o seu líder. A lição final e mais devastadora é a dicotomia da liderança. Ser um líder exige andar na corda bamba dos extremos. Você deve ser confiante, mas nunca arrogante. Valente, mas nunca imprudente. Calmo, mas jamais robótico. A agressividade é necessária para bater metas, mas você nunca deve ser agressivo contra a sua própria equipe. É fácil ir aos extremos, pois são simples. O difícil é sustentar o meio. E o núcleo de tudo isso se resume ao meu mantra absoluto: disciplina igual a liberdade. Para ter liberdade financeira, você precisa da dor da disciplina financeira. Para ter tempo livre, você precisa da dor de uma agenda disciplinada. A disciplina inegociável é o único veículo que transporta você da mediocridade para a vitória. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. O que eu trouxe da fumaça e dos escombros de Hammadi não é apenas um manual militar, é uma reinvenção visceral da ética para o século XXI. A propriedade extrema ecoa diretamente o aço do estoicismo de Marco Aurélio e Epicteto. Nós não controlamos as intempéries do mundo, as crises do mercado ou os disparos do inimigo, mas controlamos de forma absoluta a nossa reação a eles. Na sua biblioteca moderna, nós estabelecemos um diálogo profundo com Jordan Peterson. Quando ele diz, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo, ele está exigindo a mesma posse extrema que eu exijo. Nós dois condenamos o vitimismo patológico e frouxo da era moderna. O meu manifesto também se alinha a Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que provou, no pior inferno possível, que a maior liberdade humana é escolher a própria atitude em qualquer circunstância. E nós ativamos na prática o que Carol Dweck chama de mindset de crescimento. Exigir que os fracassos não sejam vistos como punições para o ego, mas como dados frios para a adaptação e o contra-ataque. A teoria militar é inútil sem a ação física. Portanto, aqui está o seu plano de combate para as próximas 24 horas. Primeiro, assuma a culpa. Identifique um conflito mal resolvido na sua casa ou no seu trabalho hoje. Vá até a pessoa, assuma a responsabilidade por onde você errou e crie um plano para consertar sem usar a palavra mas. Segundo, aplique cobertura e movimento. Ofereça ajuda genuína e inesperada a alguém fora da sua área imediata de responsabilidade. Terceiro, priorize e execute. Amanhã, ignore o celular e resolva a tarefa mais difícil, estressante e importante do seu dia antes das 10 horas da manhã. Quarto, abrace a dicotomia. Pare de culpar o seu chefe e antecipe uma dor de cabeça dele resolvendo o problema antes mesmo que ele peça. A complexidade é vaidade intelectual. A execução é uma obrigação moral de quem lidera. A guerra pela sua vida não será ganha com desculpas, lamentações ou com a terceirização de culpa. Ela será vencida no exato milissegundo em que você olhar para o espelho, apontar o dedo para si mesmo e disser: a culpa é minha, o comando é meu. Assuma a propriedade extrema do seu destino.
Abrace a dor da disciplina e conquiste definitivamente a sua liberdade. Obrigado por marchar conosco nesta linha de frente. Se este conhecimento forjou um novo líder em você, apoie a nossa missão. Siga o canal, curta este episódio e compartilhe com quem precisa acordar para a realidade. Assuma o controle. Desligando e até o próximo episódio.